A Kelly Martins, boa noite, Kelly de São Paulo, de uma escola que eu trabalhei. Ela perguntou assim, ó, por que alguns profissionais não falam mais em grau do autismo e utilizam um novo termo que é o TEA, né? Que é eles englobaram todos os... Não. É porque, assim, é porque o grau, ele é definido de acordo com escalas. Então, assim, quando você avalia uma criança, você aplica determinadas escalas que vão te dar uma pista. Muitas vezes, classificar como grau não vai trazer uma questão prática. Então, por exemplo, vai falar, é moderado. Entra igual o que a Aline falou hoje mais cedo. Eu não estou tratando um grau moderado. Eu estou tratando o João, a Maria, o Fernando, a Tereza, que tem esta e esta demanda. Então, muitas vezes, o grau não vai significar muita coisa para a gente. Outro exemplo dentro dessa mesma questão de classificação de grau, que é o que eu falo com os meus alunos. Por exemplo, a escala pontua com X pontos. Então, suponhamos, vou arbitrar um valor aqui só para não confundir. Suponhamos, imagina 50 pontos, você tem que fazer 50 pontos para ter o diagnóstico do autismo. Faz de conta esse valor. A criança fez 49. Pela escala, não é. Só que ela chegou até o 49. Você não vai fazer nada? Então, assim, ela não entraria nem no grau leve, nem no grau 1, mas ela demanda, ela tem prejuízos que fizeram ela chegar até aquela pontuação. Então, por isso que é mais sensato você tentar não só matematizar essas escalas e esses graus, tem uma importância muito grande para as pesquisas, mas principalmente na prática do dia a dia, você trabalhar cada uma das características e cada uma das dificuldades e ou facilidades que aquela pessoa está trazendo. E hoje é falado mais o TEA, porque... TEA é a sigla do transtorno do espectro do autismo. Que foi incluída no DSM, né? Isso, o que acontece era o seguinte, na evolução do transtorno do espectro do autismo, na evolução do diagnóstico do autismo, houve uma mudança ao longo do tempo. Então, lá atrás, lá no tempo que amarrava cachorro com linguiça, você tinha que excluir qualquer outra coisa para diagnosticar autismo. Então, era um diagnóstico de exclusão. Isso já foi mudado no DSM-4, em que você pode diagnosticar autismo e mais alguma outra coisa. Isso já foi revolucionário. Porém, contudo, entretanto, todavia, você tem essas outras características que outros transtornos podem vir ter. Então você tinha o chamado transtorno global do desenvolvimento. Você tinha, por exemplo, a síndrome de Rett, que é uma doença genética que geralmente é mais frequente na menina e que era diagnosticado à parte, então agora é colocada junto. O Asperger, que era diagnosticado à parte e tem características diferentes. Muitos especialistas até criticaram colocar tudo junto, porque o Asperger ele é muito diferente do autismo e apesar de muita gente confundir o Asperger com autismo leve e não são sinônimos. Então, assim, como havia muita essa confusão, havia vamos dizer, nomes diferentes para uma mesma coisa, os estudiosos colocaram tudo no mesmo guarda-chuva. Então, isso até ajuda a explicar porque que houve um boom de diagnóstico. Porque, assim, se você tem aquelas características básicas que a gente falou lá no início, de dificuldade de comunicar, de socializar e comportamento restrito, ele está incluído dentro desse espectro. Mesmo que, por exemplo, seja igual ao Asperger, que não teve atraso de fala, mas tem aquela fala, por exemplo, mais mecanizada, mais robotizada, tem o hiperfoco, é aquele menino que sabe tudo sobre o vulcão lá do Havaí que explodiu lá, que entrou em erupção, mas tem dificuldade às vezes para brincar de amarelinha, né? Então, assim, então tanto essa pessoa quanto aquela outra que é extremamente agressivo, que tem que agride a si, que agride aos demais, que tem deficiência intelectual, são abordados no mesmo diagnóstico. Então, por isso que hoje se ampliou muito.